Meus dedos enrugados esfregavam o chão de cerâmica quando percebi que algo havia mudado para sempre dentro de mim. Aos 63 anos, eu estava de joelhos na casa que construí com meu marido, limpando o café que meu filho Cássio derrubou e sequer se deu ao trabalho de mencionar. O líquido escuro se espalhava como uma mancha de tinta em um papel absorvente, assim como a indignidade que agora consumia minha existência. Meu nome é Graça, e nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Durante toda a minha vida, fui o centro da família, a matriarca respeitada, a mulher que todos consultavam antes de tomar decisões importantes. Hoje, sou pouco mais que uma funcionária não remunerada na casa, que já foi meu reino. O aroma do café derramado trazia memórias de manhãs felizes, quando eu preparava o desjejum para meus 5 filhos e meu marido Nelson. Naqueles dias, o cheiro de café era um convite para reunir a família ao redor da mesa. Agora era apenas mais uma tarefa na minha interminável lista de afazeres. Mãe, cadê minha camisa azul?" gritou Cássio do andar de cima, interrompendo meus pensamentos. Respirei fundo, sentindo minhas costas doerem ao me levantar. O pano úmido na minha mão pingava no chão recém-limpo. "Deve estar no seu armário, filho. Lavei e passei ontem." "Já olhei lá e não está. Preciso dela para a reunião das 9 horas." Olhei para o relógio de parede na cozinha. 8h15 da manhã. Larguei o pano e subi as escadas lentamente. Cada degrau uma pequena tortura para meus joelhos. O quarto de Cássio, meu filho de 42 anos que voltou a morar comigo após seu divórcio, parecia ter sido atingido por um tornado. Roupas espalhadas por todo lado, a cama desfeita, embalagens vazias de comida sobre a cômoda. Encontrei a camisa azul pendurada atrás da porta, exatamente onde eu havia deixado no dia anterior. "Está aqui, filho." Estendi a camisa para ele, que nem sequer olhou em meus olhos. Finalmente! Ele a arrancou das minhas mãos. "E está toda amassada. Não passou direito?" Engoli em seco, segurando as palavras que queriam saltar da minha garganta. "Vou passar de novo." Desci com a camisa e liguei o ferro. Enquanto esperava esquentar, terminei de limpar o café do chão. As dores nas minhas costas pareciam gritar, mas eu já havia aprendido a ignorá-las. O som estridente do celular cortou o silêncio. Era Denise, minha filha mais velha. "Mãe, preciso que você fique com as crianças hoje. Tenho uma emergência no trabalho." Meus netos, 2 crianças adoráveis de 8 e 10 anos, sempre eram bem-vindos. Mas eu já tinha prometido à minha vizinha Sofia que a ajudaria com os preparativos para a festa de aniversário do marido dela. "Denise, hoje eu tinha combinado de ajudar a Sofia com..." "Mãe, é sério. Não tenho com quem deixar as crianças. O André está viajando, você sabe disso." "Se não puder me ajudar, vou ter que faltar no trabalho. E você sabe que não posso fazer isso agora." André, o marido de Denise, estava sempre viajando. Eu sabia que ele simplesmente não queria lidar com as responsabilidades familiares. "Tudo bem, filha. Que horas você vai trazê-los?" "Estou saindo de casa agora. Chego em 20 minutos." A ligação foi encerrada antes que eu pudesse responder. Deixei escapar um suspiro profundo, sentindo uma exaustão que ia muito além do físico. Passei a camisa de Cássio rapidamente, enquanto pensava em como reorganizar meu dia. O ferro quente deslizava sobre o tecido quando senti uma pontada aguda no peito. Não era a primeira vez que isso acontecia. O médico havia dito algo sobre estresse e pressão alta, recomendando descanso e menos preocupações. Ri sozinha ao pensar nisso. Descanso? Em que mundo ele vivia? Terminei de passar a camisa e a levei para Cássio, que a vestiu sem dizer uma palavra de agradecimento. Ele saiu apressado, batendo a porta com força suficiente para fazer as fotos na parede tremerem. Uma dessas fotos capturou minha atenção.
Era do aniversário de 70 anos do Nelson, meu marido, antes dele nos deixar após um infarto fulminante há 3 anos. Na imagem estávamos todos sorrindo, uma família unida e feliz. Eu usava um vestido vermelho, meu cabelo ainda tinha alguns fios pretos entre os brancos, e meus olhos brilhavam. Parecia outra pessoa, outra vida. Foi após a morte de Nelson que tudo começou a mudar. Primeiro foi Cássio voltando para casa, dizendo que seria temporário, apenas até se reerguer após o divórcio. Depois, vieram os pedidos constantes de Denise para cuidar das crianças. Logo, minha casa se transformou em um depósito de problemas dos meus filhos. E eu, em uma solução conveniente para todos eles. A campainha tocou, anunciando a chegada de Denise com meus netos. Forcei um sorriso e abri a porta. "Oi, vó!" Gritaram em uníssono Tainá e Igor, lançando-se em meus braços com uma energia que eu invejava secretamente. "Meus amores, como vocês estão grandes!" Denise já estava voltando para o carro, gritando instruções por cima do ombro. "Mãe, o Igor tem aula de natação às 4 da tarde. A Tainá precisa terminar o dever de matemática. Deixei as mochilas deles com tudo o que precisam. Volto à noite para buscá-los." "Mas, Denise, que horas exatamente você..." O barulho do motor abafou minha pergunta. Observei o carro se afastando e senti uma mão pequena segurar a minha. "Vó, você fez bolo?" Perguntou Tainá, seus olhos esperançosos. "Não, meu amor, mas podemos fazer juntos. O que acham?" As crianças comemoraram, e por um momento senti uma faísca de alegria. Pelo menos meus netos ainda me viam como mais do que uma empregada. Para eles, eu era a vovó Graça, que contava histórias, fazia bolos deliciosos e tinha sempre um abraço aconchegante para oferecer. Enquanto separava os ingredientes para o bolo, meu celular tocou novamente. Era Evandro, meu filho do meio. "Mãe, estou com um problema no apartamento. O cano da cozinha estourou e preciso ficar num hotel por alguns dias até resolverem. Posso ficar aí em casa?" Antes que eu pudesse responder, ele continuou. "Na verdade, já estou a caminho. Chego à noite." Senti meu estômago afundar. Evandro era o mais desorganizado dos meus filhos. Sua presença significava mais bagunça, mais trabalho, mais estresse. "Claro, filho. Seu quarto está como você deixou." "Valeu, mãe. Você é a melhor." A ligação encerrou e eu fiquei olhando para o telefone, pensando em quantas vezes ouvi essa frase. Você é a melhor. Sempre seguida por algum pedido, alguma necessidade, alguma exigência. Ser a melhor parecia significar apenas que eu nunca dizia não, nunca estabelecia limites, nunca priorizava minhas próprias necessidades. "Vó, posso quebrar os ovos?" A voz animada de Igor me trouxe de volta ao presente. "Claro, meu amor. Venha, vou te ensinar." Passamos a manhã fazendo o bolo, e depois do almoço improvisado, macarrão com molho de tomate, o favorito das crianças. Ajudei Tainá com o dever de matemática. Frações nunca foram meu forte, mas fiz o melhor que pude. Às 3:30 da tarde, arrumei Igor para a aula de natação. O problema é que a academia ficava a 15 minutos de carro, e eu não dirigia mais desde que tive um pequeno acidente no ano passado. Denise sabia disso, mas aparentemente havia esquecido desse detalhe. "Igor, vamos ter que ir de ônibus, tudo bem?" "Mas mãe sempre me leva de carro, vó." "Eu sei, querido, mas a vovó não está dirigindo mais, lembra?" Peguei minha bolsa, deixei Tainá aos cuidados de Sofia, que gentilmente aceitou ficar com ela, apesar de eu ter cancelado minha ajuda para a Tifesta, e saímos para o ponto de ônibus. O dia estava quente e úmido, típico do nosso verão tropical. O ponto de ônibus não tinha cobertura, e o sol batia impiedosamente em nossas cabeças. 20 minutos depois, quando finalmente o ônibus chegou,
Já estávamos suados e irritados. Vó, estamos atrasados, reclamou Igor, olhando ansiosamente para o relógio de pulso que seu pai lhe dera no último aniversário. Vai dar tudo certo, meu amor. A professora vai entender. Mas a professora não entendeu. Quando chegamos 15 minutos atrasados, ela nos recebeu com um olhar de desaprovação. Senhora Graça, os horários precisam ser respeitados. Isso atrapalha toda a dinâmica da aula. Senti o rosto queimar de vergonha, como se fosse uma criança sendo repreendida. Desculpe. Tivemos problemas com o transporte. A mãe do Igor sempre o traz no horário. Talvez seja melhor ela continuar trazendo-o. A sugestão, feita em tom condescendente, me atingiu como um tapa. Era como se ela estivesse dizendo que eu não era capaz de cumprir nem mesmo essa simples tarefa. Talvez ela estivesse certa. Enquanto esperava Igor na área destinada aos pais, pensei em como minha vida havia se transformado em uma série interminável de tarefas para os outros. Quando foi que eu deixei de ser Graça, a mulher que tinha sonhos, opiniões e vontades próprias, para me tornar apenas a mãe, a avó, a senhora que cuida de tudo? Meu celular vibrou com uma mensagem de Cássio. Mãe, vou levar uns amigos para jantar em casa hoje. Pode preparar algo? Nada muito elaborado. Só um assado ou algo assim. Chegamos às 8. Não perguntou se eu tinha planos, se estava cansada, se tinha algo mais importante para fazer. A suposição automática era que eu estaria disponível, como sempre. E o pior, eu estaria mesmo. Respondi com um simples ok, engolindo a frustração que crescia dentro de mim. Quando Igor saiu da aula, corremos, ou melhor, eu me arrastei enquanto ele corria, para pegar o ônibus de volta. Precisava buscar Tainá na casa de Sofia, preparar o jantar para Cássio e seus amigos, e ainda arrumar o quarto para Evandro. No ônibus lotado, uma senhora mais velha que eu me ofereceu seu lugar. A senhora parece cansada, ela disse com gentileza. Fiquei surpresa. Eu devia parecer realmente acabada para alguém mais velho se preocupar comigo. Agradeci e sentei, sentindo o peso do dia em cada osso do meu corpo. Igor encostou a cabeça no meu ombro e adormeceu durante o trajeto. Olhei para seu rostinho sereno e senti um nó na garganta. Eu amava meus filhos e netos mais que tudo nesse mundo. Faria qualquer coisa por eles. Mas quando foi que esse amor se transformou em servidão? Quando o cuidado virou obrigação e o carinho se tornou uma via de mão única? Chegamos em casa pouco depois das 6 da tarde. Tainá já estava lá, brincando com o tablet, enquanto Sofia se desculpava por não poder ficar mais. Não se preocupe, eu disse. Você já me ajudou muito hoje. Graça, você parece exausta. Não acha que seus filhos estão exigindo demais? Sofia era a única pessoa que parecia notar o que estava acontecendo. Talvez porque ela via de fora. Ou talvez porque, aos 70 anos, ela já havia passado por situação semelhante. É só uma fase, respondi automaticamente. A mesma desculpa que repetia para mim mesma há anos. Essa fase está durando tempo demais, minha amiga. Você precisa pensar em você também. Depois que Sofia saiu, coloquei as crianças para tomar banho enquanto começava a preparar o jantar. Decidi fazer uma lasanha, pois renderia bastante e todos gostavam. Enquanto cortava os legumes, as palavras de Sofia ecoavam na minha mente. Você precisa pensar em você também. Quando foi a última vez que pensei em mim? Que fiz algo por mim, para mim, em função do meu próprio bem-estar ou prazer? Não conseguia lembrar. Antes que pudesse me aprofundar nessas reflexões, ouvi o barulho da porta. Era Evandro, chegando mais cedo do que havia dito. Mãe! Ele me abraçou forte, como sempre fazia. Evandro era o mais afetuoso dos meus filhos, sempre generoso com abraços e beijos.
Pena que essa generosidade não se estendia a ajudar nas tarefas domésticas ou respeitar meu espaço. Oi, filho. Não esperava você tão cedo. Consegui sair mais cedo do trabalho. E esse cheiro bom? Lasanha? Sim, seu irmão vai trazer uns amigos para jantar. Perfeito. Estou morrendo de fome. Ele já abria a geladeira, pegando um pedaço de queijo para beliscar. Trouxe algumas roupas para lavar, tudo bem? Minha máquina também está com problemas. Claro que estava. Parecia que tudo na vida dos meus filhos estava sempre com problemas. E a solução invariavelmente envolvia minha intervenção. Deixe lá no tanque. Depois eu vejo isso. Respondi, sentindo a exaustão pesar ainda mais sobre meus ombros. Evandro beijou minha testa e subiu com suas malas, não sem antes ser atacado pelos sobrinhos que gritavam: Tio! Tio! Como se não o vissem há anos, embora tivessem estado com ele no último domingo. Continuei preparando o jantar, movendo-me como um autômato entre o fogão e a bancada. Meus pensamentos vagavam entre o passado e o presente, tentando identificar o momento exato em que me tornei invisível como pessoa e me transformei em uma função. Mãe, avó, cozinheira, faxineira, babá. Lembrei-me de quando Nelson ainda estava vivo. Ele sempre dizia: Graça, você se doa demais. Precisa aprender a dizer não. Mas como dizer não aos próprios filhos? Como negar ajuda quando eles precisam? Nelson parecia conseguir estabelecer limites com naturalidade, mas para mim, cada pedido negado parecia uma falha como mãe. Às 8h em ponto, Cássio chegou com 3 amigos. Homens barulhentos que encheram a sala com suas vozes graves e risadas estridentes. Servi a lasanha, preparei a mesa, enchi os copos, tudo enquanto tentava manter as crianças entretidas e não muito barulhentas. Mãe, está tudo delicioso, elogiou Cássio, finalmente me notando. Pessoal, minha mãe cozinha como ninguém. Os amigos concordaram, elogiando a comida entre garfadas apressadas. Um deles, um homem de meia-idade chamado Wagner, comentou: Cássio, você tem sorte de ter sua mãe cuidando de você. Depois que minha mãe faleceu, nunca mais comi uma comida caseira decente. Eu sei, respondeu Cássio, enchendo a boca de lasanha. Não sei o que faria sem a mãe. Aquelas palavras, que deveriam soar como um elogio, me atingiram como uma revelação dolorosa. Não sei o que faria sem a mãe. Não era sobre mim como pessoa, mas sobre o que eu fazia por ele. Eu era uma conveniência, não uma presença. Depois do jantar, enquanto os homens continuavam conversando na sala, recolhi os pratos e comecei a lavar a louça. Denise chegou para buscar as crianças. Como eles se comportaram? Perguntou, parecendo genuinamente interessada. Foram ótimos, como sempre. Sorri, enxugando as mãos no avental. O Igor foi para a natação, mas chegamos um pouco atrasados. A professora não gostou muito. Denise franziu a testa. Mas, mãe, você sabia que era importante chegar no horário. Sim, mas tivemos que ir de ônibus. E você sabe como é o transporte público. Por que não pegou um táxi? A pergunta me pegou desprevenida. Um táxi? Com o pouco dinheiro da minha aposentadoria, que mal cobria os remédios e as contas básicas, especialmente agora que estava sustentando Cássio também? Não pensei nisso. Menti, para evitar uma discussão. Da próxima vez, pegue um táxi e eu reembolso. Ela falou como se estivesse resolvendo um grande problema, sem perceber que o verdadeiro problema era muito mais profundo. Denise reuniu as crianças, agradeceu rapidamente e saiu. Eu fiquei ali, parada na cozinha, ouvindo as risadas vindas da sala, o barulho da TV que Evandro havia ligado em seu quarto e a porta da frente se fechando atrás da minha filha e meus netos. Terminei de limpar a cozinha e, exausta, arrastei-me para o meu quarto.
Era o único espaço da casa que ainda era verdadeiramente meu, embora Cássio e Evandro entrassem sem bater quando precisavam de algo. Sentei na beirada da cama e olhei para o retrato de Nelson na mesa de cabeceira. "O que você faria, meu velho?" perguntei em voz baixa. "Como eu saio dessa situação?" Naquela noite, enquanto tentava adormecer apesar das vozes altas vindas da sala, tomei uma decisão. Algo precisava mudar. Eu precisava mudar. A questão era: como? A resposta começou a se formar na minha mente enquanto o sono finalmente chegava. Uma faísca de determinação, um vislumbre de dignidade, uma lembrança de quem eu já fui um dia. Amanhã seria diferente. Eu seria diferente. Com esse pensamento adormeci, enquanto lá embaixo, em minha cozinha, meus filhos e seus amigos continuavam a aproveitar os frutos do meu trabalho, sem sequer imaginar a tempestade que se formava dentro da matriarca que eles haviam transformado em serviçal. Acordei antes do amanhecer, como de costume. Por um momento fiquei deitada na cama, apenas ouvindo o silêncio da casa. Esses minutos solitários eram os únicos que realmente me pertenciam, antes que o caos do dia começasse. A luz tênue que entrava pela fresta da cortina desenhava padrões no teto que eu conhecia de cor. Levantei-me sentindo cada junta protestar. O médico havia dito que era artrite, mais um presente da idade que eu tentava ignorar. Vesti meu hobby surrado, um presente de Natal de 3 anos atrás, e caminhei silenciosamente até a cozinha. A visão que me recebeu fez meu estômago afundar. Garrafas de cerveja vazias, copos sujos, farelos de salgadinhos espalhados pelo chão. A festa de Cássio e seus amigos claramente continuou muito depois de eu ter ido dormir. A pia estava transbordando de louça, e havia uma mancha suspeita no tapete da sala que eu preferi não analisar de perto. "Bom dia, mãe." Quase saltei de susto. Evandro estava sentado na varanda, uma xícara de café nas mãos, observando o nascer do sol. Pelo menos alguém havia feito café. "Bom dia, filho. Acordou cedo." "Não dormi muito bem." Ele deu de ombros. "O colchão do meu quarto sempre foi muito duro." Resisti ao impulso de lembrar que aquele era o colchão novo que eu havia comprado, especialmente para ele na última vez que veio passar um fim de semana, que acabou durando 3 semanas. "Quer que eu prepare um café da manhã?" Ofereci automaticamente, já caminhando para a geladeira. "Se não for incômodo, preciso sair em 1 hora. Tenho uma entrevista de emprego." Aquilo me surpreendeu. Evandro não mencionara nada sobre estar procurando trabalho. Ele era designer gráfico freelancer, sempre entre um projeto e outro, vivendo uma vida financeira instável que me preocupava constantemente. "Que ótimo, filho! Que tipo de emprego?" "Uma agência de publicidade. Parece promissor." Ele sorriu, e por um momento vi nele o menino entusiasmado que costumava ser, sempre cheio de sonhos e planos. Preparei ovos mexidos, torradas e mais café. Enquanto cozinhava, comecei a limpar a bagunça da noite anterior. Era como uma dança que meu corpo conhecia de memória. Quebrar ovos com uma mão, enquanto recolhia garrafas vazias com a outra. Virar as torradas enquanto guardava copos. Tudo em um ritmo constante de servir e limpar, limpar e servir. "Deixa que eu te ajudo, mãe." As palavras de Evandro quase me fizeram derrubar a frigideira. Ele já estava de pé, recolhendo as garrafas e colocando-as em um saco de lixo. Era tão raro receber ajuda que não soube como reagir. "Obrigada, filho." Tomamos café juntos, conversando sobre a entrevista dele e sobre notícias gerais. Era uma interação normal, como deveria ser entre mãe e filho, sem exigências ou expectativas unilaterais. Foi agradável. Depois que Evandro saiu, continuei a árdua tarefa de restaurar a ordem na casa. O barulho da vassoura acabou acordando Cássio, que apareceu na cozinha com os olhos inchados e cara de poucos amigos. "Mãe,
Precisa fazer essa barulheira toda? Minha cabeça está explodindo. Bom dia para você também, filho. Mantive minha voz neutra, embora por dentro uma pequena chama de irritação começasse a crescer. Tem café na garrafa térmica e analgésicos no armário do banheiro. Ele resmungou algo ininteligível e foi direto para a caça-cafeteira. Observei enquanto ele se servia, derramando café na bancada que eu acabara de limpar. Ontem à noite foi bom? Perguntei mais para iniciar uma conversa do que por real interesse. Foi legal. O Wagner está pensando em investir na minha ideia de aplicativo, sabe? Pode ser que finalmente eu consiga sair dessa maré de azar. Cássio sempre tinha uma nova ideia, um novo projeto, uma nova solução mágica para seus problemas financeiros. Em outros tempos eu teria demonstrado entusiasmo, oferecido ajuda, talvez até sugerido investir minhas próprias economias, como já havia feito antes com resultados desastrosos. Mas algo estava diferente hoje. Que bom, filho. Espero que dê certo. Minha resposta contida pareceu desconcertá-lo por um momento. Ele me olhou como se esperasse mais, mas logo deu de ombros e voltou a se concentrar em seu café. Vou precisar da camisa azul de novo hoje. Você lavou? E lá estava. Mais uma demanda, mais uma expectativa de serviço. Respirei fundo, sentindo aquela pequena chama de irritação crescer um pouco mais. Não, Cássio, não lavei. Você a usou ontem, e eu passei o dia cuidando dos seus sobrinhos, limpando a casa e fazendo jantar para você e seus amigos. Ele piscou, surpreso com minha resposta direta. Tudo bem, só perguntei. Seu tom era defensivo. Vou usar outra coisa. Tenho uma cesta de roupas para lavar no banheiro. Se quiser colocar a camisa lá, posso incluí-la na próxima lavagem. Ou você pode lavá-la você mesmo. A máquina de lavar não morde. Agora ele me olhava como se eu tivesse crescido 1 segundo o nariz. Não era para menos. Eu nunca falava assim. Nunca sugeria que ele fizesse suas próprias tarefas domésticas. Mas as palavras de Sofia ecoavam na minha mente. Você precisa pensar em você também. Está tudo bem, mãe? Você parece diferente hoje. Estou bem, filho. Só estou cansada. Ele assentiu, parecendo genuinamente preocupado por um momento. Mas o momento passou rápido. Vou precisar do carro hoje. Posso pegar as chaves? O carro. Meu velho Fiesta, que eu mal usava desde o acidente, mas que mantinha por... Por quê? Exatamente. Por hábito? Por sentimentalismo? Ou porque era mais uma coisa que eu poderia oferecer aos meus filhos quando precisassem? Claro. Estão no gancho perto da porta. Ele sorriu, satisfeito. Valeu, mãe. Você é a melhor. Lá estava aquela frase novamente. Você é a melhor. Agora eu conseguia ver claramente o que ela realmente significava. Você é a melhor em fazer o que eu preciso, quando eu preciso, sem questionar ou reclamar. Enquanto Cássio voltava para seu quarto, provavelmente para dormir mais um pouco, eu terminei de limpar a cozinha. O telefone tocou. Mãe, é a Denise. Olha, surgiu um problema. Vou precisar viajar a trabalho hoje. E o André ainda não voltou da viagem dele. Será que as crianças podem ficar com você por 2 dias? 2 dias. 2 crianças energéticas. Uma casa já lotada com Evandro e Cássio. E nenhuma pergunta sobre meus planos, minhas necessidades, minha disponibilidade. Antes que pudesse responder, ouvi a campainha tocar. Espera um minuto, Denise. Tem alguém na porta. Era Sofia, minha vizinha e amiga, com uma cesta de pães caseiros nas mãos. Bom dia, Graça. Fiz pães de queijo e pensei em você. Sei que seus netos adoram. O aroma delicioso encheu minha cozinha e senti uma onda de gratidão por esse pequeno gesto de carinho. Sofia, você é um anjo. Muito obrigada.
Convidei-a a entrar. Estava falando com a Denise ao telefone. Ela quer que eu fique com as crianças por 2 dias. Sofia me olhou com aquela expressão que dizia: aqui vamos nós de novo. Mas não disse nada. Ela sabia o quanto eu amava meus netos, mas também percebia o quanto eu estava sendo sobrecarregada. Voltei ao telefone. Denise, querida, eu... Parei. O que eu estava prestes a dizer? Sim, claro. Traga as crianças. Era minha resposta automática. Meu reflexo condicionado de sempre colocar as necessidades dos outros acima das minhas próprias. A pequena chama de irritação agora era uma fogueira. Denise, eu sinto muito, mas não vai ser possível desta vez. Houve um silêncio do outro lado da linha, tão profundo que por um momento achei que a ligação tinha caído. Como assim? Não vai ser possível? A voz dela estava carregada de incredulidade. Eu tenho compromissos nos próximos dias. Não era exatamente uma mentira. Eu havia prometido a mim mesma na noite anterior que começaria a cuidar mais de mim. E isso era um compromisso importante. Que tipo de compromissos, mãe? Mais importantes que seus netos? A culpa, aquela velha conhecida, começou a se infiltrar em minha determinação. Mas então, olhei para Sofia, que me observava com um misto de surpresa e... Seria orgulho? Não se trata de importância, Denise. Eu amo meus netos mais que tudo, mas não posso cancelar o que planejei. Surpreendi-me com a firmeza da minha voz. Você não pode pedir para sua sogra ficar com eles? Ou contratar uma babá? Babá? Com os preços de hoje? E a mãe do André mora em outro estado. Você sabe disso. Respirei fundo, ignorando a pressão crescente no meu peito. Então talvez você precise adiar sua viagem, ou levar as crianças com você. Ou talvez o André precise voltar da viagem dele para cuidar dos próprios filhos. O silêncio que seguiu foi carregado de tensão. Quando Denise finalmente falou, sua voz estava fria. Nunca pensei que você negaria ajuda aos seus próprios netos, mãe. Achei que família fosse prioridade para você. A culpa ameaçou me engolir, mas consegui resistir. Família é prioridade, filha. Todos na família, inclusive eu. Ela desligou sem se despedir. Pousei o telefone e senti minhas pernas fraquejarem. Sofia me conduziu até uma cadeira. Você está bem, Graça? Não sei. Minha voz saiu trêmula. Nunca fiz isso antes. Nunca disse não para meus filhos quando precisavam de mim. Sofia segurou minhas mãos entre as dela. Suas mãos eram tão enrugadas quanto as minhas, marcadas pelo tempo e trabalho duro. Mas havia uma força nelas que eu invejava. Você fez o certo. Eles são adultos, Graça. Tem que aprender a resolver seus problemas sem jogar tudo nas suas costas. Mas e se ela estiver certa? E se eu estiver sendo egoísta? Egoísta? Sofia quase riu. Minha amiga, você é a pessoa menos egoísta que conheço. Justamente por isso chegou a esse ponto. Se fosse um pouquinho mais egoísta, ao longo dos anos, talvez seus filhos tivessem aprendido a se virar sozinhos. Suas palavras fizeram sentido, mas o nó no meu estômago permanecia. Décadas de condicionamento não desapareceriam com uma única recusa. Não sei se tenho coragem de continuar assim, Sofia. É tão difícil. Ninguém disse que seria fácil, mas é necessário, para o seu bem e para o bem deles também. Passamos a manhã conversando. Sofia me contou como havia estabelecido limites com seus próprios filhos, anos atrás, após ficar viúva. Como inicialmente houve resistência, mágoa, até mesmo acusações de que ela não os amava mais. Mas com o tempo, eles não apenas aceitaram, como passaram a respeitá-la mais. A questão, Graça, é que eles precisam ver você como uma pessoa, não apenas como uma função. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim.
Era exatamente isso que eu havia perdido. Minha identidade como pessoa. Eu era mãe, avó, cozinheira, faxineira. Mas onde estava a Graça, a mulher? Depois que Sofia saiu, passei o resto da manhã refletindo. Cássio saiu sem dizer para onde ia ou quando voltaria, levando meu carro. A casa estava silenciosa e, pela primeira vez em muito tempo, senti-me em paz com esse silêncio. Decidi fazer algo só para mim. Abri o armário do quarto e encontrei, no fundo, uma caixa de pinturas a óleo que Nelson havia me dado no nosso aniversário de 40 anos de casados. Para você redescobrir seu talento, ele havia dito. Na juventude eu adorava pintar, mas como tantas outras coisas, essa paixão foi abandonada em favor das responsabilidades familiares. Instalei um cavalete improvisado na varanda dos fundos, onde a luz natural era perfeita, e comecei a pintar a vista do pequeno jardim. Não era nada espetacular, apenas algumas flores e o velho banco de madeira onde Nelson costumava sentar para ler o jornal. Mas era meu, era real, era algo que fazia meu coração bater um pouco mais forte. Perdi a noção do tempo. Quando finalmente parei para descansar, o sol já estava alto no céu e percebi que não havia preparado o almoço. Em qualquer outro dia, isso me causaria ansiedade. E se Cássio ou Evandro voltassem com fome? O que pensariam ao encontrar a cozinha vazia de aromas, sem uma refeição pronta? Mas hoje, eu apenas sorri para mim mesma. Eles eram adultos perfeitamente capazes de preparar um sanduíche ou pedir uma pizza. O mundo não acabaria se, por um dia, eu não servisse de cozinheira. Voltei a pintar, sentindo uma liberdade que não experimentava há anos. O telefone tocou algumas vezes, mas não atendi. Seria Denise, provavelmente, tentando me fazer mudar de ideia. Ou talvez Cássio, pedindo alguma coisa. Poderiam esperar. Foi quando estava dando os últimos retoques na pintura que ouvi a porta da frente se abrindo. Vozes altas, risos infantis. Meu coração deu um salto. Conhecia aqueles risos. Vó! Vó! Cadê você? Igor e Tainá correram para a varanda, seus rostinhos iluminados ao me verem. Atrás deles, com uma expressão que misturava embaraço e determinação, estava Denise. Crianças, cuidado com as tintas da vovó. Levantei-me para abraçá-los, genuinamente feliz em vê-los, apesar das circunstâncias. Você está pintando, vó. Que lindo! Tainá observava maravilhada o quadro ainda úmido. Sim, querida. Fazia muito tempo que eu não pintava. Denise se aproximou, olhando curiosa para minha criação. Não sabia que você pintava, mãe. Há muitas coisas sobre mim que vocês não sabem, filha. Nossos olhares se encontraram e vi algo mudar na expressão dela. Não era mais a filha exigente que ligara de manhã, mas uma mulher adulta percebendo, talvez pela primeira vez, que sua mãe era mais do que apenas mãe. As crianças queriam muito te ver antes da minha viagem, ela explicou, como se precisasse justificar sua presença após nossa conversa tensa. E eu queria me desculpar pelo modo como falei com você. Você está certa. Não é justo assumir que você sempre estará disponível. Suas palavras me pegaram completamente desprevenida. Denise nunca fora de admitir erros ou pedir desculpas. Obrigada, filha. Isso significa muito para mim. Um silêncio desconfortável pairou entre nós, quebrado apenas pelos comentários entusiasmados das crianças sobre minha pintura. Consegui encontrar uma vizinha que pode ficar com eles, Denise finalmente disse. A Karen, você conhece? Ela tem um filho da idade do Igor. Eles são amigos da escola. Sim, conheço a Karen. Ela parece ser uma boa pessoa. Eu deveria ter pensado nela antes. Denise parecia genuinamente constrangida agora.
Enfim, viemos só para dar um beijo antes da viagem e para dizer que sentiremos sua falta. As crianças me abraçaram forte e prometi que quando voltassem, faríamos algo especial juntos. Talvez até pintaríamos juntos. Depois que eles saíram, voltei a sentar diante do cavalete, mas não continuei a pintura. Estava completa agora, assim como algo dentro de mim parecia ter completado um ciclo importante. A tarde avançava quando Evandro voltou, um sorriso largo no rosto. "Consegui o emprego, mãe", anunciou erguendo os braços em comemoração. "Que maravilha, filho!" Levantei-me para abraçá-lo, genuinamente feliz por sua conquista. "Vamos comemorar. Eu já trouxe o que precisamos." Ele mostrou uma sacola que carregava. "Comprei ingredientes para fazer aquela lasanha que você me ensinou. Pensei em cozinhar para nós hoje. Mais uma surpresa neste dia cheio delas." Evandro querendo cozinhar? O mesmo filho que costumava dizer que a cozinha era território da mãe? "Você vai cozinhar?" Não consegui esconder o espanto. "Bom, vou tentar." Ele riu. "Talvez precise de umas dicas. E também..." Ele pareceu hesitar. "Eu liguei para um corretor hoje. Vou começar a procurar um apartamento para alugar perto do novo trabalho. Mas pensei que você ficaria aqui até resolverem o problema no seu apartamento." O problema já foi resolvido ontem, na verdade. "Ah, ele teve a decência de parecer envergonhado. Eu só... Bom, é mais confortável ficar aqui com comida caseira e tudo arrumadinho. Mas não é justo com você, mãe. Percebi isso hoje de manhã, quando vi você limpando a bagunça que fizemos. Não soube o que dizer. Era como se, em um único dia, o universo tivesse decidido virar de cabeça para baixo tudo o que eu conhecia sobre minha relação com meus filhos. Fomos para a cozinha, e pela primeira vez em anos fiquei sentada observando enquanto outra pessoa preparava a refeição. Evandro era desajeitado e fez uma bagunça considerável, mas havia algo profundamente comovente em vê-lo se esforçando. "Isso vai ficar uma droga, né?" Ele riu enquanto tentava montar as camadas da lasanha. "Vai ficar delicioso." Garanti, mesmo sem ter certeza disso. Conversamos sobre o novo emprego, sobre seus planos para o futuro. Era uma conversa entre adultos, de igual para igual, sem as dinâmicas distorcidas que haviam dominado nossas interações nos últimos anos. Quando Cássio finalmente chegou, já era noite. Ele parecia agitado, os olhos brilhando com uma energia que eu conhecia bem. Tinha uma nova ideia, um novo plano, uma nova solução mágica para sua vida. "Mãe, você não vai acreditar. O Wagner topou investir no meu aplicativo. Vamos começar a desenvolver já na próxima semana." "Que bom, filho." Sorri, genuinamente feliz por ele, mas cautelosa. Já havia testemunhado muitos desses momentos de entusiasmo que depois definhavam na primeira dificuldade. "E tem mais. Ele tem um amigo que está alugando um apartamento perto do escritório dele. É pequeno, mas serve para mim. Estou pensando em me mudar para lá no próximo mês." Primeiro Denise pedindo desculpas, depois Evandro cozinhando. E agora Cássio falando em se mudar? O que estava acontecendo neste dia? "Achei que você quisesse ficar aqui até se reerguer financeiramente", comentei, tentando entender essa súbita mudança. Cássio teve a mesma expressão envergonhada que vira em Evandro mais cedo. Esse era o plano. Mas hoje, quando você falou aquilo sobre a camisa..." Ele coçou a nuca, desconfortável. "Percebi que tenho abusado da sua boa vontade, mãe. Você faz tudo por mim, e eu nem sequer agradeço direito." Fiquei sem palavras. Nunca, em todos esses anos, imaginei que um simples não sobre lavar uma camisa pudesse desencadear tal reflexão. "E também..." Ele continuou sentando-se à mesa.
O Wagner disse algo hoje que me fez pensar. Ele falou: "Sua mãe é incrível. Mas você não acha que está na hora de ser um homem independente? Você tem mais de 40 anos, cara." Quase ri. Wagner, o amigo que havia conhecido apenas na noite anterior, conseguira dizer o que eu não tivera coragem de falar em 3 anos de convivência. Ele tem razão, mãe. Estou me comportando como um adolescente, não como um homem adulto. O cheiro da lasanha de Evandro encheu a cozinha, anunciando que estava pronta. Os 3 nos sentamos à mesa. Uma cena familiar, mas estranhamente nova. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era a que servia, mas a que era servida. A lasanha estava interessante. Evandro havia exagerado no sal, e a massa estava um pouco crua em algumas partes, mas comemos com gosto, rindo dos erros culinários e relembrando histórias da infância deles. Lembra quando a mãe nos levou para acampar e o pai esqueceu os repelentes? Cássio riu. Ficamos parecendo um cardápio ambulante para os mosquitos. E aquela vez que vocês insistiram em fazer um bolo para o meu aniversário, recordei, e colocaram sal em vez de açúcar? As risadas ecoaram pela cozinha, criando uma atmosfera que eu não sentia há anos, de família, de carinho genuíno, de respeito mútuo. Depois do jantar, foi Cássio quem se ofereceu para lavar a louça, enquanto Evandro arrumava a bagunça da cozinha. Observei-os trabalhando juntos, desajeitados, mas determinados, e senti uma emoção tão intensa que tive que me desculpar e ir até o quintal para recuperar o fôlego. O céu noturno estava pontilhado de estrelas. A mesma visão que Nelson e eu costumávamos admirar nas noites de verão, sentados naquele banco velho que agora estava imortalizado em minha pintura. Você tinha razão, meu velho, sussurrei para as estrelas. Eu só precisava aprender a dizer não. Quando voltei para dentro, encontrei meus filhos na sala, olhando para minha pintura que havia deixado secando. Não sabia que você ainda pintava, mãe, comentou Cássio. É realmente bom. É o nosso jardim, não é? Evandro se aproximou do quadro. E esse é o banco do pai. Sim. Sorri, sentindo uma mistura de nostalgia e orgulho. Comecei hoje, depois de anos sem tocar em um pincel. Por que parou? Perguntou Cássio. A pergunta me pegou desprevenida. Por que havia parado? A resposta era simples e dolorosa ao mesmo tempo. Porque não tinha tempo. Estava ocupada demais cuidando da casa, de vocês, de tudo e de todos. Meus filhos trocaram olhares culpados. Você deveria voltar a pintar regularmente, mãe, sugeriu Evandro. Você tem talento. Talvez eu volte. Sorri, sentindo uma onda de possibilidades se abrindo diante de mim. Naquela noite, deitada em minha cama, refleti sobre o dia extraordinário que tinha vivido. Um único dia em que decidi colocar minhas necessidades em primeiro lugar, e tantas mudanças já haviam ocorrido. Parecia inacreditável. Mas sabia que o caminho seria longo. Décadas de padrões comportamentais não mudam em um dia. Haveria recaídas, tanto minhas quanto de meus filhos. Denise poderia voltar a fazer demandas. Cássio poderia desistir da ideia de se mudar. Evandro poderia permanecer mais tempo do que o planejado. A diferença é que agora eu sabia que tinha escolha. Poderia dizer sim ou não, baseada nas minhas próprias necessidades e desejos, não apenas nas expectativas alheias. E isso, essa simples percepção, era uma revolução na minha vida. Fechei os olhos, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Amanhã seria outro dia, com novos desafios e oportunidades. Mas seria um dia em que Graça, a mulher, estaria presente não apenas a mãe, a avó, a serviçal. E isso fazia toda a diferença. Um pequeno sorriso se formou em meus lábios enquanto adormecia. No horizonte da minha vida,
Uma nova aurora começava a despontar. Uma aurora de dignidade reconquistada, de identidade redescoberta, de amor próprio renascido. Era apenas o começo da minha jornada de volta a mim mesma. Acordei na manhã seguinte com uma sensação estranha, quase perturbadora. A casa estava completamente silenciosa. Nenhum barulho de televisão, nenhuma voz exigindo café da manhã, nenhum chuveiro ligado. Olhei para o relógio. 8:30 da manhã. Eu havia dormido muito mais do que o costume. Levantei-me devagar, ainda sentindo aquela leveza que me acompanhara desde o dia anterior. Vesti-me sem pressa, escolhendo não o costumeiro conjunto de calça e blusa que usava para os afazeres domésticos, mas um vestido simples e colorido, que raramente tinha oportunidade de usar. Na cozinha, encontrei um bilhete na geladeira, escrito com a letra apressada de Evandro. Mãe, saí cedo para resolver a papelada do novo emprego. Cássio também saiu. Foi encontrar o Wagner para discutir o aplicativo. Tem café na garrafa. Voltamos para o jantar. Beijos, seus filhos. Um bilhete. Eles haviam deixado um bilhete. Esse pequeno gesto de consideração, algo tão banal para a maioria das famílias, era uma novidade na nossa dinâmica recente. Não me acordaram para pedir café, não esperaram que eu preparasse o desjejum deles, não deixaram louça suja para eu lavar. Servi-me de café e sentei à mesa da cozinha, apreciando o silêncio. Pela janela, via o jardim banhado pela luz dourada da manhã. As flores que eu negligenciara nos últimos meses pareciam pedir atenção. Talvez fosse hora de cuidar delas também. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Ieda, minha filha caçula que morava em outro estado. Diferente dos outros, Ieda sempre fora independente, saindo de casa aos 18 anos para estudar medicina em uma universidade distante. Agora, aos 36, era uma cirurgiã bem-sucedida, casada e com uma filha pequena. Mãe, tudo bem por aí? Tudo ótimo, filha. E com vocês? Estamos bem. A Elga está enorme, já está falando frases completas e tentando ler. Ieda sempre falava da filha com orgulho transbordante. Mas eu liguei porque a Denise me ligou ontem, um pouco chateada. Disse que você se recusou a ficar com as crianças. Aconteceu alguma coisa? Ah, então era isso. Denise havia acionado a irmã como reforço. Era um padrão antigo. Quando um dos meus filhos não conseguia o que queria de mim diretamente, recorria aos irmãos para fazer pressão. Sim, aconteceu. Mantive a voz calma. Eu tinha outros planos e não pude ajudá-la desta vez. Que planos, mãe? Denise disse que você estava apenas pintando. Respirei fundo, sentindo a irritação crescer. Apenas pintando. Como se meu tempo, meus interesses, minha arte fossem insignificantes comparados às necessidades dos outros. Sim, Ieda, eu estava pintando. Depois de mais de 15 anos sem tocar em um pincel, decidi retomar algo que me dava prazer. E sim, isso era mais importante naquele momento do que reorganizar minha vida para acomodar a falta de planejamento da sua irmã. O silêncio do outro lado da linha foi tão prolongado que cheguei a pensar que a ligação havia caído. Mãe! Você está diferente. A voz de Ieda parecia intrigada, mas não hostil. Estou começando a cuidar mais de mim, filha. Já estava na hora. Para minha surpresa, ouvi uma risada suave. Sabe que eu estava dizendo isso para o Plínio outro dia? Que você faz tudo para todo mundo e ninguém parece notar ou agradecer adequadamente. Até sugeri virmos passar umas semanas aí para te dar uma folga, te levar para passear, sei lá. Mas o Plínio disse que isso só iria te dar mais trabalho. Plínio, meu genro, era um homem sensato. Ele estava certo, claro. Nos últimos anos, as visitas de Ieda, embora sempre bem-vindas, significavam mais trabalho. Lavar mais roupas, cozinhar mais, limpar mais, cuidar da pequena Elga
enquanto eles aproveitavam para rever amigos e lugares. Seu marido é um homem observador, comentei com um sorriso. Pois é. Ieda suspirou. Acho que todos nós nos acostumamos a ver você como... sei lá, uma espécie de supermulher que nunca cansa, nunca tem vontades próprias, nunca diz não. Eu sinto muito por isso, mãe. De verdade. Suas palavras tocaram meu coração. Ieda sempre fora a mais perceptiva dos meus filhos, aquela que conseguia enxergar além da superfície. Obrigada por entender, filha. Então, você vai voltar a pintar regularmente? Lembro que seus quadros eram lindos. Ainda tenho aquela paisagem da praia que você me deu quando me formei. Conversamos por mais alguns minutos sobre minha pintura, sobre a neta que eu raramente via, sobre a possibilidade de eles virem nos visitar nas próximas férias. Mas desta vez, ficariam em um hotel próximo, para não dar trabalho, como Ieda fez questão de frisar. Depois de desligar, fiquei sentada por um longo tempo, pensando em como um simples não havia desencadeado tantas mudanças em tão pouco tempo. Era como se, ao estabelecer um limite, eu tivesse inadvertidamente reconfigurado todas as minhas relações familiares. Terminei meu café e decidi que passaria a manhã no jardim. Encontrei as velhas ferramentas de jardinagem no armário externo, várias ainda com etiquetas de preço. Nelson as havia comprado para mim após sua aposentadoria, com a ideia de que cultivaríamos o jardim juntos. Mas ele adoecera logo depois, e as ferramentas ficaram esquecidas. O sol estava agradável, e o trabalho de arrancar ervas daninhas e afofar a terra ao redor das plantas me dava uma satisfação primitiva. Havia algo reconfortante em sujar as mãos, em sentir o cheiro da terra úmida, em ver resultados imediatos do meu esforço. Estava tão absorta que não percebi a aproximação de Sofia até que ela falou. Olha só quem resolveu salvar o jardim do abandono. Levantei os olhos, sorrindo para minha amiga que trazia uma jarra de limonada. Pensei que você poderia estar com sede. Ela ofereceu, sentando-se no banco do jardim. E confesso que estava curiosa para saber como foi o resto do seu dia ontem, depois que saí. Servi-me de limonada e contei a ela sobre a visita surpresa de Denise com as crianças, sobre a lasanha de Evandro, sobre Cássio e seus planos de se mudar. Sofia ouvia tudo com um sorriso crescente. Viu só? Um simples não, e o mundo não acabou. Pelo contrário, parece que finalmente começaram a te enxergar como uma pessoa, não apenas como um serviço de conveniência familiar. Ainda é cedo para cantar vitória, ponderei. Conheço meus filhos. Essa mudança repentina pode não durar. Provavelmente não vai mesmo. Pelo menos não completamente. Sofia era sempre realista. Mas agora você descobriu sua voz, Graça. E isso muda tudo. Continuamos conversando enquanto eu trabalhava no jardim. Sofia me contou sobre sua própria jornada após a viuvez, como seus filhos inicialmente a viam como alguém que precisava ser cuidada e ocupada, até que ela deixou claro que tinha sua própria vida para viver. O segredo é a consistência, ela explicou. Você estabelece seus limites e os mantém, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Com o tempo, eles aprendem a respeitar. Por volta do meio-dia, Sofia voltou para sua casa, e eu entrei para tomar um banho e preparar algo para comer. Estava fazendo um sanduíche simples quando o telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Graça? Aqui é a Késia, da Associação de Aposentados do Bairro. Recebemos seu nome como indicação para participar das nossas atividades. Fiquei surpresa. Nunca havia ouvido falar desta associação. Muito menos me inscrito nela. Desculpe, mas acho que houve algum engano. Eu não me inscrevi em nenhuma associação. Ah, a senhora não se inscreveu diretamente. Foi uma indicação da Sofia.
Ela nos disse que a senhora é uma artista talentosa e que poderia estar interessada em nossas aulas de pintura às quartas-feiras. Sofia. Claro que tinha sido ela. Sempre atenta, sempre pensando à frente. Na verdade, retomei a pintura recentemente, mas faz muitos anos que não pratico regularmente. Perfeito! Nossas aulas são para todos os níveis. Temos um professor maravilhoso, o Sr. Xerxes, que tem um talento especial para ajudar as pessoas a redescobrirem suas habilidades artísticas. Xerxes. O nome incomum me fez sorrir, lembrando da lista de nomes masculinos que o destino havia colocado em meu caminho. Seria coincidência? Késia continuou explicando sobre as atividades da associação. Além das aulas de pintura, havia yoga para a terceira idade, clube do livro, excursões mensais para cidades históricas e até um coral. E quanto custa a mensalidade? Perguntei, já pensando no meu orçamento limitado. Para aposentados do INSS como a senhora, temos uma taxa simbólica de R$ 40 mensais, que dá acesso a todas as atividades. Era um valor que eu poderia pagar, mesmo com minha aposentadoria modesta. Pensei por um momento em como seria ocupar minhas quartas-feiras com algo que me dava prazer, na companhia de outras pessoas da minha idade, com interesses semelhantes. A próxima aula de pintura é nesta quarta, às 14h, informou Késia. A senhora gostaria de experimentar? Normalmente eu hesitaria. Diria que precisava verificar minha agenda, que tinha compromissos familiares, que cuidava dos netos às quartas. Mas a nova Graça, aquela que estava redescobrindo sua voz, não hesitou. Sim, eu gostaria muito. Estarei lá. Depois de anotar o endereço e me despedir, fiquei olhando para o papel onde escrevera os detalhes da aula. Uma atividade só minha. Um compromisso que não envolvia cuidar de ninguém além de mim mesma. A sensação era estranhamente libertadora. A tarde passou tranquila. Terminei o trabalho no jardim, descansando ocasionalmente à sombra do abacateiro. Depois, entrei e voltei à minha pintura da varanda. Com a luz diferente do final da tarde, percebi detalhes que havia perdido no dia anterior e fiz alguns ajustes. Estava tão absorta que não ouvi a porta se abrindo. Só percebi que não estava mais sozinha quando uma voz disse atrás de mim: "Uau, mãe, isso está realmente incrível." Era Cássio, olhando admirado para a tela. "Obrigada, filho." Sorri, genuinamente feliz com o elogio. "Como foi seu dia?" "Produtivo." Ele parecia animado. O Wagner apresentou a ideia para um amigo dele que é desenvolvedor, e ele adorou o conceito. Vamos começar a trabalhar no protótipo já na próxima semana. Isso é ótimo, Cássio. Limpei as mãos em um pano. Estou feliz por você. Ele se sentou no sofá, observando-me limpar os pincéis. Sabe, mãe, eu andei pensando muito desde ontem, sobre como tenho me comportado desde que voltei para casa. Mantive-me em silêncio, dando a ele espaço para continuar. Acho que... Ele parecia estar escolhendo as palavras com cuidado. Acho que depois que o pai morreu e meu casamento acabou, eu meio que... regredi, sabe? Voltei a ser o filho que depende da mãe para tudo. E você, sendo você, simplesmente aceitou esse papel. Era uma percepção surpreendentemente acurada vindo de Cássio, que nunca fora de fazer muita autoanálise. Todos nós reagimos de maneiras diferentes às perdas, filho. Sentei-me ao lado dele no sofá. E eu permiti essa dinâmica. A responsabilidade não é só sua. Mas agora você está mudando isso, não é? Ele sorriu de lado. Com seu não sobre a camisa e a forma como tem agido desde então. Você está nos dizendo de uma forma gentil, mas firme, que precisamos crescer e parar de abusar da sua boa vontade. Não pude evitar um sorriso. Era exatamente isso. Algo assim. Estou redescobrindo quem sou, além de mãe
e avó. E vocês são adultos perfeitamente capazes de cuidar das próprias vidas. Cássio assentiu, pensativo. Sabe o que o Wagner me disse hoje? Que a gente só se torna adulto de verdade quando nossos pais nos permitem ser. Achei profundo. Esse Wagner parecia ser um homem sábio, pensei. A porta se abriu novamente, e Evandro entrou carregando sacolas de supermercado. Ei, família! Trouxe ingredientes para o jantar. Trocamos olhares surpresos, Cássio e eu. Evandro, fazendo compras por iniciativa própria? O que vamos comer? Perguntei, me levantando para ajudar com as sacolas. Eu estava pensando em fazer aquele frango assado com batatas que você sempre faz. Ele começou a tirar os itens das sacolas. Comprei tudo o que precisamos. E também... Ele pegou um pequeno pacote embrulhado em papel de presente. Isso é para você, mãe. Peguei o pacote, intrigada. Não era meu aniversário, nem qualquer outra data comemorativa. O que é isso? Apenas abra. Ele sorriu ansioso. Desembrulhei o presente com cuidado. Era um estojo de pintura profissional, com pincéis de diversos tamanhos e tipos, tintas de alta qualidade e outros materiais que um artista precisaria. Evandro! Fiquei sem palavras, tocando os pincéis macios com a ponta dos dedos. Passei em uma loja de artigos artísticos depois de resolver as coisas do trabalho. Pensei que você merecia ferramentas melhores para voltar a praticar sua arte. Senti lágrimas nos olhos. Não era apenas o presente em si, mas o que ele representava. Reconhecimento. Meu filho havia me visto, realmente me visto. Não como a mãe que servia, mas como uma pessoa com paixões e talentos próprios. Obrigada, filho. É perfeito. Cássio se aproximou, olhando para o estojo. Ei, boa ideia, mano. Ele deu um tapinha nas costas do irmão. Agora me sinto mal por não ter trazido nada. Você pode ajudar a fazer o jantar, sugeriu Evandro, com um sorriso desafiador. Se conseguir seguir instruções sem queimar a cozinha. Ha! Posso cozinhar melhor que você de olhos vendados. Cássio aceitou o desafio prontamente. Observei meus 2 filhos adultos começando a preparar o jantar, discutindo sobre a melhor maneira de temperar o frango, provocando um ao outro como quando eram adolescentes. Mas havia uma diferença fundamental. Desta vez, eu não era a mediadora, nem a serviçal, nem a responsável pelo resultado final. Era apenas a espectadora, livre para apreciar meu presente e deixá-los descobrir por si mesmos como trabalhar juntos. Sentei-me à mesa da cozinha, examinando cada item do estojo de pintura, enquanto ouvia a conversa animada dos meus filhos. A cena era tão inusitada, tão inesperada, que me perguntei se não estava sonhando. Mãe, qual é o segredo para o frango ficar suculento? Perguntou Evandro, interrompendo meus pensamentos. Marinada por pelo menos 1 hora antes de assar e não deixar o forno muito quente. Respondi automaticamente. Viu só? Eu disse. Evandro triunfou sobre o irmão. Tá bom, sabe tudo. Agora passa esse alho picado. Cássio revirou os olhos, mas sorria. O jantar acabou sendo um sucesso surpreendente. O frango estava realmente delicioso, as batatas no ponto certo, e até a salada que Cássio improvisou estava saborosa. Comemos na varanda, aproveitando a noite agradável, conversando sobre os planos de cada um para o futuro próximo. Evandro contou sobre o novo emprego, que começaria na próxima segunda-feira. Seria um trabalho fixo em uma agência de publicidade, algo que ele nunca tivera antes, sempre preferindo a liberdade e a instabilidade do freelance. Acho que estou pronto para uma rotina mais estável, ele explicou. Depois dos 35, a vida de artista livre começa a perder o charme, principalmente quando você precisa pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel a cada 3 meses.
Cássio falou sobre seu aplicativo, explicando o conceito com entusiasmo. Era uma plataforma para conectar pequenos produtores rurais diretamente aos consumidores urbanos, eliminando intermediários e reduzindo custos. A ideia é promover comércio justo e alimentação saudável, ao mesmo tempo em que facilitamos a vida de quem produz e de quem consome. Ele explicou. O Wagner acha que tem potencial para se tornar algo grande. Ouvi tudo com interesse genuíno. Meus filhos sempre tiveram ideias e sonhos interessantes, mas nos últimos anos eu estava tão ocupada cuidando de todos que raramente tinha energia para realmente me envolver em suas vidas, além do nível prático. E quanto a você, mãe? Perguntou Evandro, depois de um momento de silêncio confortável. Além de voltar a pintar, tem outros planos? A pergunta me pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ninguém se interessava pelos meus planos que quase havia esquecido como era ter aspirações próprias. Na verdade, sim. Contei a ele sobre o telefonema da Associação de Aposentados, as aulas de pintura, as outras atividades disponíveis. Vou começar nesta quarta-feira. Isso é ótimo, mãe! Cássio parecia genuinamente entusiasmado. Se precisar de carona, posso te levar. Não precisa, filho. É aqui no bairro mesmo, posso ir caminhando. Vai me fazer bem. Bem, se mudar de ideia, é só falar. Ele bebeu um gole de água. E sobre o carro, eu estava pensando... Já que você não está dirigindo, talvez pudéssemos vendê-lo e comprar algo que fosse mais útil para você. Olhei surpresa para ele. Como o quê? Não sei. Um tablet novo para você pesquisar referências para suas pinturas? Ou talvez uma Smart TV para o seu quarto? Ou podemos guardar o dinheiro para quando você precisar? A sugestão era sensata e considerada. O carro estava praticamente parado na garagem desde meu pequeno acidente. E a manutenção de um veículo que não usava era um gasto desnecessário. Vou pensar nisso, filho. É uma boa ideia. Após o jantar, para minha surpresa, eles não apenas lavaram a louça como também limparam toda a cozinha. Quando tentei ajudar, Evandro gentilmente me conduziu para fora. Vai descansar, mãe. Você passou o dia trabalhando no jardim. Merece relaxar um pouco. Aceitei a sugestão sem resistência. Sentei-me na varanda, observando as estrelas e refletindo sobre as mudanças extraordinárias dos últimos 2 dias. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado. Um padrão tóxico, interrompido por um simples ato de autoafirmação. Mais tarde, depois que todos já haviam se recolhido, permaneci acordada em meu quarto, organizando meus novos materiais de pintura. Cada pincel, cada tubo de tinta, cada pequeno acessório era uma promessa de momentos de criação e expressão que eu havia negado a mim mesma por tanto tempo. Pensei em Nelson, em como ele teria adorado ver essa transformação. Ele sempre insistira que eu precisava cuidar mais de mim, que nossos filhos eram perfeitamente capazes de se virar sozinhos. Você não vai estar aqui para sempre, Graça. Ele costumava dizer. Eles precisam aprender a viver sem você, antes que seja tarde demais. Na época eu achava que ele estava sendo duro demais. Agora percebia a sabedoria em suas palavras. Não se tratava apenas de preparar os filhos para um futuro sem mim, mas também de me preparar para viver plenamente o tempo que me restava. Com esse pensamento reconfortante, adormeci, ansiosa pelas possibilidades que o novo dia traria. A quarta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Os 2 dias que a antecederam foram surpreendentemente tranquilos. Cássio passava a maior parte do tempo fora de casa, trabalhando no desenvolvimento do seu aplicativo com Wagner. Evandro estava ocupado com os preparativos para começar no novo emprego, comprando roupas mais formais e organizando seus documentos. E eu? Eu estava redescobrindo minha própria rotina. Passei horas no jardim,
podando, plantando, removendo ervas daninhas. Continuei minha pintura do banco de Nelson e iniciei uma segunda tela, desta vez retratando o abacateiro que ele havia plantado quando nos mudamos para esta casa, há mais de 30 anos. No café da manhã daquela quarta-feira, senti um friozinho na barriga ao pensar na aula de pintura. Era uma mistura de ansiedade e excitação que não experimentava há décadas, como uma adolescente antes do primeiro encontro. "Está nervosa com a aula?" perguntou Evandro, notando minha inquietação enquanto eu mexia o café sem realmente bebê-lo. "Um pouco", sorri, envergonhada por ser tão transparente. "Faz tanto tempo que não pinto na frente de outras pessoas. E se eu for a pior da turma?" Evandro riu suavemente. "Mãe, não é uma competição. E pelo que vi do seu trabalho nos últimos dias, você tem um talento natural que muita gente mataria para ter." Suas palavras me reconfortaram. Terminei meu café com mais calma e subi para me arrumar. Parei em frente ao guarda-roupa, encarando as opções limitadas. A maioria das minhas roupas eram práticas, confortáveis, adequadas para o trabalho doméstico. Nada que refletisse a mulher que eu estava redescobrindo. Revirei as gavetas até encontrar, no fundo, uma blusa azul turquesa que havia comprado anos atrás, em uma rara indulgência. Nelson sempre dizia que aquela cor combinava com meus olhos. Nunca havia tido ocasião para usá-la. Ou melhor, nunca havia me permitido criar ocasiões para mim mesma. Vesti a blusa com uma calça branca confortável e sandálias simples. Passei um batom discreto e penteei meus cabelos grisalhos, prendendo-os em um coque frouxo. Olhei-me no espelho e vi uma mulher diferente daquela que, há apenas uma semana, esfregava café derramado do chão da cozinha. Esta mulher tinha um brilho nos olhos, uma postura mais ereta, uma dignidade recém-encontrada. Quando desci as escadas, Evandro assobiou em apreciação. "Uau, mãe! Está linda!" Senti o rosto esquentar com o elogio. "Não exagere, filho. Só coloquei uma roupa diferente." "Não é só a roupa." Ele se aproximou, ajustando a gola da minha blusa. "É a maneira como você está se portando. Mais leve, mais... você." Não soube o que responder, mas meu coração se encheu de gratidão. Era exatamente assim que eu me sentia. Mais eu, menos uma função, menos um serviço disponível. Saí de casa com meu novo estojo de pintura, respirando profundamente o ar fresco da manhã. O centro comunitário onde aconteceria a aula ficava a 20 minutos de caminhada, mas o dia estava agradável e eu estava ansiosa para sentir o sol no rosto e o movimento nas pernas. No caminho passei por lugares familiares que há anos não visitava. A pequena praça onde costumava levar meus filhos quando crianças. A padaria de esquina onde Nelson comprava pão aos domingos. A banca de revistas onde ele passava horas conversando com o dono sobre política e futebol. Cada lugar despertava uma memória. Mas, estranhamente, essas lembranças não traziam a melancolia habitual. Ao contrário, sentia-me conectada a uma história mais ampla. Minha própria história. Não apenas como mãe ou esposa, mas como uma pessoa que viveu, amou, perdeu e continuava a crescer. Cheguei ao centro comunitário 15 minutos antes do horário marcado. O prédio era simples, mas bem cuidado, com um pequeno jardim na entrada. Na recepção, uma senhora de aparência gentil me recebeu. "Bom dia! Posso ajudá-la?" "Bom dia! Meu nome é Graça. Vim para a aula de pintura das 2 horas." "Ah, sim. Você é a amiga de Sofia, não é? Ela nos falou muito sobre você." A recepcionista sorriu calorosamente. "A sala de artes fica no final do corredor à direita. Alguns alunos já chegaram. Fique à vontade para se juntar a eles." Segui na direção indicada, sentindo a ansiedade aumentar a cada passo. Quando finalmente cheguei à porta da sala, parei por um momento
respirando fundo. Você pode fazer isso, Graça, disse a mim mesma. É apenas uma aula de pintura, não uma cirurgia de coração aberto. Entrei. A sala era espaçosa e bem iluminada, com grandes janelas que deixavam entrar abundante luz natural. Cavaletes estavam dispostos em semicírculo, alguns já ocupados por pessoas de variadas idades, todas com aparência amigável e relaxada. No centro, um homem alto e magro, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, organizava materiais em uma mesa. Olá! Ele cumprimentou ao me ver. Você deve ser Graça. Sofia me avisou que viria. Eu sou Xerxes, o professor. Então era ele, o homem cujo nome havia aparecido em minha lista de nomes masculinos. Era mais velho do que eu imaginara, provavelmente perto dos 70 anos, com olhos vivos e expressivos em um rosto marcado pelo tempo. Prazer em conhecê-lo. Estendi a mão, que ele apertou calorosamente. O prazer é meu. Sofia me disse que você está retomando a pintura após muitos anos. É sempre uma alegria ver pessoas redescobrindo sua paixão pela arte. Sua voz era gentil e seu sorriso, genuíno. Imediatamente me senti mais à vontade. Trouxe seu próprio material? Excelente! Ele observou meu estojo. Pode escolher qualquer cavalete vazio. Hoje vamos trabalhar com natureza morta. Ele apontou para uma mesa no centro da sala, onde frutas, flores e objetos diversos estavam artisticamente arranjados. Escolhi um cavalete próximo à janela e comecei a organizar meus materiais. Uma senhora de cabelos brancos no cavalete ao lado sorriu para mim. Primeira vez aqui? Perguntou ela. Sim, e um pouco nervosa, para ser honesta. Não se preocupe, Xerxes é um professor maravilhoso. Sou Oceana. A propósito, Oceana. Outro nome da minha lista. As coincidências começavam a se acumular de uma maneira quase cômica. Graça. Apresentei-me, retribuindo o sorriso. Você vem sempre? Há 3 anos, toda quarta-feira. Ela ajustou seus óculos de leitura. Comecei depois que meu marido faleceu. Precisava de algo para me manter ocupada, para dar sentido aos meus dias. Sua história ecoava a minha própria situação, embora eu tivesse tomado um caminho muito diferente após a morte de Nelson. Eu entendo. Meu marido também faleceu. Há 3 anos. Ah, então você sabe como é. Ela assentiu compreensivamente. Os primeiros meses são os piores. Depois, de alguma forma, você aprende a seguir em frente. A arte me ajudou muito nesse processo. Nossa conversa foi interrompida quando Xerxes chamou a atenção de todos para iniciar a aula. Ele falou brevemente sobre os princípios da natureza morta, sobre como observar luz e sombra, sobre como capturar a essência dos objetos, além de sua mera aparência. A pintura não é sobre reproduzir o que vemos, mas sobre expressar como o vemos, como o sentimos, explicou ele, com uma paixão tranquila, mas palpável. Hoje quero que todos se concentrem menos na técnica e mais na experiência sensorial. Como essa fruta faz você se sentir? Que memórias ela evoca? Que emoções surgem quando você observa a luz refletida naquela garrafa de vidro? Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Durante toda a minha vida, eu havia sido prática, eficiente, focada no resultado final. Raramente me permitia simplesmente sentir, experimentar, existir no momento presente. Comecei a pintar. Os primeiros traços foram hesitantes, mas aos poucos fui ganhando confiança. Misturava cores, experimentava pinceladas, alternava entre observar o arranjo e traduzir minhas impressões na tela. O tempo parecia suspenso, e pela primeira vez em anos, minha mente estava completamente absorta no momento presente, livre de preocupações com o jantar por preparar, a roupa por lavar, as necessidades dos outros por atender. Xerxes circulava pela sala,
oferecendo orientações gentis e incentivo. Quando chegou ao meu cavalete, ficou em silêncio por um momento, observando meu trabalho. Há uma delicadeza em sua abordagem, Graça. Uma atenção aos detalhes que revela um olhar treinado. Ele apontou para a forma como eu havia capturado o reflexo da luz em uma maçã vermelha. Você já pintou muito antes, não é? Na juventude, sim. E voltei a praticar nos últimos dias. O talento permanece, mesmo após anos de dormência. Ele sorriu. Continue explorando. Deixe sua intuição guiá-la. A aula passou rapidamente. E quando Xerxes anunciou o final, olhei para minha tela com uma mistura de surpresa e satisfação. Não era uma obra-prima, certamente. Mas havia algo genuíno nela. Algo que capturava não apenas a aparência dos objetos, mas a forma como eu os havia experienciado. Ficou lindo, Graça! Oceana se aproximou para ver meu trabalho. Você tem um dom natural para capturar a luz. Obrigada! Sorri, genuinamente tocada pelo elogio. O seu também está maravilhoso. Estava mesmo, com cores vibrantes e uma energia que transmitia alegria. Antes de encerrarmos, anunciou Xerxes, gostaria de lembrar a todos sobre nossa exposição coletiva no próximo mês. Cada aluno poderá apresentar uma obra. Pensem nisso como uma celebração do nosso progresso conjunto, não como uma competição, uma exposição. A ideia de mostrar meu trabalho para um público mais amplo era simultaneamente aterrorizante e emocionante. Após a aula, alguns alunos, incluindo Oceana, convidaram-me para tomar um café em uma padaria próxima. Em outros tempos, eu teria recusado, preocupada com o jantar a preparar ou com alguma outra responsabilidade doméstica. Mas a nova Graça aceitou o convite sem hesitação. Sentados ao redor de uma mesa na aconchegante padaria, conversamos sobre arte, sobre a vida, sobre as pequenas alegrias do cotidiano. Descobri que Oceana havia sido professora de literatura antes de se aposentar, que adorava a poesia modernista e que, assim como eu, estava aprendendo a reconstruir sua vida após a perda do companheiro de décadas. O mais difícil, ela confessou, enquanto mexia seu café, foi encontrar minha própria identidade novamente. Quando você passa tantos anos sendo esposa de alguém, mãe de alguém, é fácil esquecer quem você é além desses papéis. Suas palavras ecoaram tão profundamente em mim que senti lágrimas se formando. Pisquei rapidamente para contê-las. Estou exatamente nesse processo agora, admiti. Redescobrir quem sou além de mãe e avó. É uma jornada e tanto. Ela sorriu compreensivamente. Mas vale cada passo. Quando finalmente voltei para casa, já estava escurecendo. Encontrei Cássio e Evandro na sala, parecendo preocupados. Mãe, estávamos quase ligando para a polícia, exclamou Cássio, levantando-se de um salto. Perguntei genuinamente confusa. São quase 7 da noite e você saiu antes do meio-dia, Evandro explicou. Você nunca fica fora tanto tempo sem avisar. Percebi então que, em minha empolgação com a nova atividade, havia esquecido completamente de avisar que iria tomar café com meus novos amigos após a aula. Em todos esses anos cuidando dos outros, eu raramente saía sozinha. E quando o fazia, sempre deixava claro onde estaria e quando voltaria. Desculpem, meninos. Não pensei que ficariam preocupados. Coloquei meu estojo de pintura sobre a mesa. A aula foi maravilhosa. E depois fomos tomar café. Perdi a noção do tempo. Eles trocaram olhares que misturavam alívio e algo mais. Seria orgulho? E como foi a aula? Perguntou Evandro, enquanto Cássio ia para a cozinha preparar um chá. Contei-lhes sobre Xerxes, sobre Oceana, sobre a exposição que aconteceria no próximo mês.
Falei com tanto entusiasmo que mal reconheci minha própria voz. Isso é incrível, mãe! Evandro sorriu. Nunca vi você tão animada com algo. Cássio voltou com uma xícara fumegante de chá de camomila, meu favorito. Aqui, achei que você gostaria de algo quente. Aceitei a xícara, tocada pelo gesto. Era uma pequena inversão de papéis. Agora eram eles cuidando de mim, não o contrário. Obrigada, filho. Tomei um gole, sentindo o calor reconfortante se espalhar. E vocês? Como foi o dia? Eles me contaram sobre seus respectivos projetos. Cássio estava cada vez mais envolvido com o desenvolvimento do aplicativo. Evandro havia visitado seu futuro local de trabalho e conhecido a equipe com quem trabalharia. Ah, e tem mais uma coisa. Cássio mencionou, parecendo levemente hesitante. Fui ver aquele apartamento que o amigo do Wagner está alugando. É pequeno, mas bem localizado. Perfeito para mim. Que bom, filho. Quando pretende se mudar? Esse é o ponto... Ele pareceu ainda mais hesitante. O apartamento estará disponível a partir da próxima semana. Sei que é muito repentino, mas... É uma ótima oportunidade, Cássio. Sorri, genuinamente feliz por ele estar dando esse passo importante. Não se preocupe comigo. Esta casa ficará bem quieta sem vocês dois, mas é o curso natural das coisas. Evandro também anunciou que havia encontrado um lugar para morar. Um pequeno estúdio próximo à agência onde trabalharia. Vamos nos mudar praticamente juntos, então, ele disse ao irmão. Quem diria, hein? Os dois voltando à vida independente ao mesmo tempo. Havia um tom de brincadeira em sua voz, mas também uma seriedade subjacente. Ambos sabiam que este era um momento significativo, não apenas para eles, mas para mim também. Bem, precisamos comemorar. Declarei surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Que tal sairmos para jantar no sábado? Eu convido. Eles pareceram surpresos com a sugestão. Normalmente eu preferia cozinhar em casa, economizar dinheiro, evitar o trabalho de me arrumar para sair. Mas a nova Graça estava descobrindo o prazer de pequenas indulgências, de celebrações, de momentos especiais criados intencionalmente. Ótima ideia, mãe! Cássio concordou entusiasticamente. Podemos ir àquela churrascaria que o pai adorava. A menção a Nelson trouxe um momento de nostalgia compartilhada. Conseguia quase ver seu sorriso aprovador, imaginá-lo dizendo: Viu só, Graça? Eles cresceram. E você também. Nos dias que se seguiram, ajudei meus filhos com os preparativos para suas mudanças. Mas desta vez era diferente. Eu ajudava como uma mãe amorosa, apoiando filhos adultos em suas jornadas independentes, não como uma serviçal cuidando de suas necessidades básicas. Eles, por sua vez, faziam questão de não sobrecarregar-me, frequentemente insistindo que podiam lidar com determinadas tarefas sozinhos. Quando o sábado chegou, vesti-me com especial cuidado para nosso jantar. Escolhi um vestido que havia comprado anos atrás para o aniversário de 70 anos de Nelson, mas que raramente usara desde então. Era de um vermelho profundo, elegante sem ser chamativo, perfeitamente adequado para uma mulher da minha idade. Quando desci as escadas, meus filhos, já arrumados e esperando na sala, olharam-me com evidente admiração. "Mãe, você está deslumbrante", declarou Evandro. "É verdade, está linda", concordou Cássio. "Pai ficaria babando se te visse assim." A menção a Nelson me fez sorrir em vez de entristecer-me, como aconteceria no passado. Eu o sentia presente de alguma forma, acompanhando esta nova fase da minha vida com aprovação silenciosa. A churrascaria estava cheia, como seria de esperar em um sábado à noite, mas tínhamos feito reserva. O ambiente era acolhedor, com iluminação suave e o aroma delicioso de carne sendo preparada.
Nelson e eu costumávamos vir aqui, em ocasiões especiais, e cada canto guardava uma memória. A nossa nova fase, propôs Cássio, erguendo sua taça de vinho. Aos novos começos. E a melhor mãe do mundo, acrescentou Evandro, que nos ensinou mais sobre dignidade e força nos últimos 10 dias do que em toda a nossa vida. Brindamos e senti uma emoção profunda preencher meu peito. Não era apenas pelo elogio, mas pela consciência de que, ao finalmente cuidar de mim mesma, eu havia oferecido a meus filhos uma lição muito mais valiosa do que anos de sacrifício incondicional poderiam ter ensinado. Durante o jantar, conversamos sobre o futuro. Cássio estava genuinamente entusiasmado com seu aplicativo, que parecia ter potencial real de sucesso. Evandro falava sobre seu novo trabalho com uma seriedade que eu raramente vira nele. Meu filho, eternamente despreocupado. E você, mãe? Perguntou Cássio em determinado momento. Quais são seus planos agora que terá a casa só para você? A pergunta me pegou de surpresa, não porque não tivesse pensado nisso, mas porque raramente alguém se interessava pelos meus planos. Bem, continuarei com as aulas de pintura, claro, e estou pensando em fazer algumas reformas na casa, torná-la mais adequada à minha nova realidade. Que tipo de reformas? Interessou-se Evandro. Talvez transformar o quarto de vocês em um ateliê. Sorri ao ver suas expressões surpresas. Quer dizer, vocês não se importam, certo? Já que não vão mais morar lá. Ambos riram. Claro que não, mãe, garantiu Cássio. Na verdade, é uma ideia excelente. Você merece um espaço dedicado à sua arte. E podemos ajudar com a reforma antes de nos mudarmos, ofereceu Evandro. Não deve ser muito complicado. Discutimos ideias para o ateliê, ele sugerindo soluções práticas para transformar o espaço, eu compartilhando minha visão do ambiente perfeito para criar. Era uma conversa leve, alegre, cheia de possibilidades. Quando o jantar terminou e voltamos para casa, havia uma sensação de conclusão no ar, como se um ciclo estivesse se fechando para que outro pudesse começar. Ao entrar em casa, olhei ao redor com novos olhos. Este espaço, que por tanto tempo havia sido o palco da minha servidão, agora se tornaria o cenário da minha liberdade criativa. Nos dias que se seguiram, meus filhos cumpriram a promessa de ajudar com a transformação do quarto em ateliê. Evandro, sempre habilidoso com trabalhos manuais, construiu prateleiras para meus materiais de pintura. Cássio, com seu olho para design, sugeriu a melhor disposição dos móveis para aproveitar a luz natural. Era tocante vê-los tão empenhados em criar um espaço só para mim, dedicado exclusivamente à minha paixão redescoberta. Em cada prego martelado, em cada parede pintada, eu sentia o amor deles se manifestando de uma forma nova e mais saudável. Uma semana depois, ambos estavam prontos para se mudar. Ajudei-os a empacotar os últimos pertences, preparei lanches para uma viagem. Alguns hábitos maternais nunca mudam completamente. E dei-lhes conselhos práticos sobre vida independente. Como se eles ainda precisassem, homens adultos que eram. Quando o momento da despedida chegou, houve lágrimas, claro. Não porque estivéssemos realmente nos separando. Eles estariam a apenas alguns quilômetros de distância. Mas porque todos sabíamos que algo fundamental havia mudado. A dinâmica entre nós havia se transformado, evoluído para algo mais saudável, mais equilibrado, mais digno. Liguem quando chegarem, pedi, abraçando cada um deles. E venham jantar no domingo. Prometo fazer aquela lasanha que vocês adoram. Vamos sim, mãe. Cássio sorriu. Mas só se pudermos trazer a sobremesa. E ajudar a lavar a louça depois. Acrescentou Evandro. Observei os carros se afastarem, acenando até que desapareceram na esquina. Voltei para dentro de casa,
agora silenciosa, e subi diretamente para meu novo ateliê. A luz da tarde entrava pelas janelas, iluminando o cavalete vazio que aguardava minha próxima criação. Instalei uma tela em branco e preparei minhas tintas. Desta vez, não pintaria o jardim, nem o banco, nem o abacateiro. Pintaria algo novo, algo que simbolizasse esta fase da minha vida. Uma mulher de pé diante de um horizonte aberto, os braços estendidos para abraçar o futuro desconhecido, mas promissor. Enquanto aplicava as primeiras pinceladas, pensei em tudo que havia aprendido nas últimas semanas. Sobre dignidade, sobre amor próprio, sobre a coragem de dizer não quando necessário, e sim para novas possibilidades. Sobre como às vezes o maior ato de amor que podemos oferecer a quem amamos é permitir que cresçam, que errem, que encontrem seu próprio caminho. E o mesmo vale para nós mesmos. De matriarca a serviçal, e agora uma mulher plena, dona da própria vida. A jornada havia sido longa e muitas vezes dolorosa, mas cada passo valia a pena. A cada pincelada na tela, eu não estava apenas criando uma imagem. Estava pintando meu próprio despertar. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia não apenas suportável, mas genuinamente emocionante. Um quadro em branco, esperando para ser preenchido com cores vibrantes de possibilidades infinitas. Hoje, enquanto coloco o último toque em meu quadro para a exposição do centro comunitário, percebo como minha vida se transformou. Aquela mulher de joelhos esfregando o café do chão, invisível para a própria família, deu lugar a uma artista que finalmente encontrou sua voz. Meus filhos vêm jantar aos domingos, mas agora eles trazem a sobremesa e lavam a louça depois. Ligam durante a semana, não para pedir favores, mas para saber como estou, como andam minhas pinturas, se estou cuidando de mim. Denise até começou a trazer as crianças para pintarmos juntos no meu ateliê. Sim, meu ateliê. Uma vez por mês. Quando as pessoas me perguntam como consegui essa transformação, respondo simplesmente: aprendi a dizer não. Não aos excessos, não aos abusos, não à invisibilidade. E aprendi a dizer sim, a mim mesma, aos meus sonhos, à vida que merecia viver. Se você, como eu, sente que perdeu sua essência cuidando dos outros, saiba que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Um pequeno não pode ser o início de uma revolução pessoal. E você? Já disse não hoje?